tarde para todo mundo. Mais uma aula nossa de artes. Vamos retomar um assunto sobre os instrumentos musicais. Lembra que na aula passada nós falamos sobre os instrumentos musicais convencionais, os tradicionais, né, que são os instrumentos que a gente conhece aí do dia a dia, né, violão, piano, flauta, e nós falamos também sobre a classificação deles. E hoje nós vamos entrar num mundo dos instrumentos alternativos, né? Quais são esses instrumentos? O que são esses instrumentos alternativos? São aqueles instrumentos em que o músico substitui o tradicional, né, um instrumento tradicional, e substitui ele por um confeccionado por ele mesmo, com outro tipo de material. Então, são esses instrumentos que a gente vai dar uma olhadinha hoje. Vocês aí um pouco sobre esses instrumentos, tá? Então, os instrumentos alternativos, como são eles, né? Essa página no nosso livro de artes, lá na página 72, nós temos lá instrumentos musicais alternativos. Muitos músicos de diversas partes do mundo pesquisam diferentes formas de fazer música com materiais alternativos, criando seus próprios instrumentos musicais. Esses artistas podem fazer um chocalho com uma caixa de fósforo ou até uma bateria com panelas. O músico pernambucano Hermeto Pascoal é um exemplo. A utilização de instrumentos alternativos permite a experimentação de vários sons diferentes durante a criação musical. Na imagem aqui, nós temos um grupo chamado Grupo Acti. Foi criado em 1978 e eles vieram fazendo apresentações, tudo até 2015, quando eles encerraram, né, a carreira deles como músicos, então dissolveu o grupo. Tá? Então, vieram até 2015. E esse grupo, ele funcionava seus próprios instrumentos. A imagem está um pouco escura, mas eu vou mostrar para vocês a seguir alguns instrumentos por ele. Aqui tem uma oficina, né? A gente vê aqui uma infinidade de objetos que são utilizados para a confecção desses instrumentos. Pano de PVC, cabaça, madeira, roda de bicicleta. E eles lançam mão de uma infinidade de objetos para poder fazer os seus instrumentos. Nós temos dois exemplos dos instrumentos que utilizam nas apresentações, que é esse feito de vidro aqui, e esse aqui feito com os tubos de PVC conectados com uma mangueira, e o som sai aqui dessa caixa. Nós vamos assistir um vídeo também, instrumentos, vocês como é que o som sai, né? É bem bacana. O objeto pode ser utilizado como instrumento musical? Sim, né? Dessas imagens, eles podem se tornar um instrumento musical. Aqui nós temos um sax, né, feitos daquele cano que a gente usa em construção para fazer ligação de água. Feito com uma lata, né, amarra uma bexiga, bem esticadinho na boca da lata, e quando você bate, ela emite os sons. Né? Então, tipo uns sonzinhos. Chocalho feito com garrafa PET, tem palitos. Outros tipos de chocalho feito com lata. E também aqui tem um instrumento feito com as garrafas. Esses chocalhos aqui, vocês vão... É bom saber que para cada lata dessa, para cada chocalho desse, usar um tipo de material. Né? Então, por exemplo, feijão, pedra, arroz. Então, dependendo do material que colocar aqui, né, o som é diferente. Essas garrafas
tem uma técnica, tem um esqueminha de fazer porque elas têm água dentro. Tem uma quantidade de água. E o músico, ele descobre lá o tanto de água que vai fazer um barulho equivalente a uma nota musical, né? E aí eles colocam aí todas as notas musicais e é bem esquematizado para depois sair o som. Mais uns aqui, esse daqui é feito com dois tipos de lata, né? Uma mais compridinha, outra a menor. Isso daí dá diferença no som, né? Uma ser maior que a outra. Um chocalho parecendo um sino, né? Feito de vaso. Esse daqui feito com as tampinhas de garrafa, você amarra uma na outra, né? E de pendura, e quando você chacoalha, ele faz uns sons. A garrafa PET, você tem um tipo de material dentro. Então, se você experimentar em casa, você vai ver que se você colocar arroz, faz um som, feijão faz outro som, areia faz outro som, enfim, botão, o que você tiver em casa que você coloca, palito, se eu colocar cada material que você usar, vai dar um som diferente. Alguns, essa daqui é a flauta pan, que é uma flauta feita é possível você fazer ela com um material reciclado. Aqui, nesse caso, feita com tubo de PVC, também aqueles canos de trabalhar com. Né? Aqui tem um chocalho também, feito com tampinhas de garrafa, um arame aqui, conforme você balança, ela vai fazendo o som. A imagem das garrafas. Esse daqui é várias latas. É possível que dentro dela tenha algum material, tipo, enfim, para poder variar o som que vai sair dela quando for batido. Esses instrumentos a gente chama de alternativos. Existem muitos outros, né? Assisti um vídeo também onde aparece vários músicos tocando, fazendo som com os materiais mais diferentes possíveis, né? Então, tinha um vídeo também sobre isso. E vocês também já devem ter visto aqueles músicos tocando na rua usando o copo, que o cristal, né? O copo de aquelas taças de cristal, se você coloca água dentro e se você esfrega, né, a boca da taça, ela faz um som. Isso aí também tem muito gente que usa essa técnica e faz essas apresentações. Certo? Agora, vamos assistir aqui, ó, os links, né, dos vídeos. Esse aqui é do grupo que tem lá na apostila, né, o Active. E nós vamos assistir também os instrumentos musicais mais incomuns do mundo, que são os instrumentos alternativos utilizados aí por vários músicos. Nós vamos assistir. Ok? Eu vou deixar os links aqui. Vocês têm acesso a esses slides aqui. Vocês podem dar esse link e assistir outras apresentações também. Nós vamos assistir agora esses vídeos. Viram lá, né? Que os mais inusitados objetos foram utilizados para poder extrair um som, né, e fazer uma música. Né? Batata, pena, ovo de avestruz, um tijolo. Né? Então, são objetos em que o músico experimenta. Né? Ele vai batendo lá e ele vai misturando os sons e vai tirando a música deles lá. Ok? Então, hoje, gente, na nossa aula, nós podemos conhecer um pouquinho mais de como que os músicos podem fazer a música deles a partir de instrumentos confeccionados a partir de objetos diversos, tá? Então, hoje a gente encerra esse assunto sobre os instrumentos musicais. Obrigada pela presença de vocês. Tenham um restante de semana
protegidos por Deus, e a gente se encontra na próxima aula.